Eu tenho que manter a reputação de japonês, apesar que sempre que quem conhece o canal sabe que eu entro um pouco atrasado, mas hoje sim, 8 em ponto da manhã, um dia feliz para quem é Tá. japonês ou quem tem sangue japonês, porque ganhou da Alemanha e se fosse combinado, programado, não teria acontecido numa coincidência Uhum. tão grande quanto falar com uma brasileira no Japão. Seja bem-vindo, Laura Espenazato, Medo de Ossa, Izum FC. Eu não conhecia Izum, hein? Não tinha ideia onde ficava. Não, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, pô, Izumo é como se fosse. Eu não sei explicar, porque eu não entendo muito bem da geografia japonesa, mas é na parte do sul aqui do Japão. É uma cidade meio que do interior, digamos assim, se for aprofundar. Apesar que fica no litoral, é isso? Não. Fica no sul do litoral, assim, do lado, peraí, oeste. Bem. É que o formato do Japão é um negócio estranho, né? Quando alguém fala. Então é assim, né? É tipo É, uma não é que nem ilha, tua bem. terra. Oeste catarinense está lá, né? O extremo oeste é Totalmente extremo oeste. oposto para mim. Então, É. aqui tudo ao contrário, é horário ao contrário, os locais ao contrário, mas bem legal aqui. Izumo é legal, sim. Como é que você chega no Japão? Como é que tem sido essa adaptação? Porque, além de tudo, você tá com só mais uma brasileira, mas já ajuda aqui a Ferrer. Ou não, tem mais gente. Não, que eu conheço aqui do Japão que está comigo é só a Ferrer, mas a gente conhece muitos brasileiros aqui já em Izumo, não jogadores, pessoas aqui da cidade, então a gente já criou um laço muito forte com alguns brasileiros, então facilitou muito para a gente aqui. Mas de jogadora eu conheço só a Ferrer por enquanto aqui. Que curioso, né? Porque tem muito lugar que às vezes quase não tem já brasileira, assim. É mais normal, sei lá, que Hum. você vai ver em Osaka, em Tóquio, por aí. O que eles fazem por aí? É, porque aqui tem a empresa da Murata aqui. Então tem muito brasileiro aqui. Tipo, tem muito brasileiro. Antes da gente vir para cá, Ah, a gente pesquisou sobre a cidade e a gente viu que realmente era uma cidade que tinha uma concentração de brasileiros muito grande, por causa da empresa, justamente. E a gente já chegou aqui, o nosso vizinho é brasileiro, ele tem a mãe que mora aqui também que é brasileira. Um monte de gente brasileira que a gente já conhece aqui. A gente agora tem quase uma segunda família também aqui no Japão, que também são brasileiros. Assim, vieram já no Japão há muito tempo, mas a gente considera os brasileirão, então já está muito adaptado aqui com essa facilidade de encontrar pessoas assim. por razões também de trabalho e indústria, que Nagoya tem muito japonês também, que tem muita indústria lá perto, né? Uhum. E, mas como é que vocês chegam no Japão? Porque eu não lembro de histórico de brasileira jogando no Japão. Né? Eu vejo na China que teve um monte uma época, agora a China mudou bastante de um ano para cá. Coreia, a própria Ferreira estava lá e já tinha outras brasileiras. Uhum. Japão, eu nem sei se tem outras brasileiras jogando no Japão, tem? Até conheceu uma menina que estava jogando num outro time aqui, mas ele não é de divisões, eu não sei o nome dela direito, mas ela conheceu uma jogadora que estava aqui. Mas, ser sincera, assim, eu não cheguei a procurar, mas não lembro de ter encontrado uma outra jogadora brasileira aqui no Então, Japão, assim. até aliás, mandar um abraço para a Ferrer, né? Obrigado pela audiência, né, Ferrer? Ferrer Tá aí, enxeretando na figura pra tua, vou fazer um monte de caramba, né? pergunta aí. Figura pra caramba, Ferrer, elétrica. E, bom, para quem acompanha a rede social, aqui tava até meio tímida, né, Thaís, né? Tava meio tímida aqui, mas tudo bem. E A bichinha é... como é que vocês chegam no Japão? Porque, por ser tão incomum ainda, digo ainda porque eu não tinha ideia da quantidade de divisão, quantidade de time, né? Tem muito, né? A gente chegou a aprender também, isso tem bastante, realmente. E, então, foi engraçado porque comigo foi que eu tava jogando um jogo com o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, um jogo do campeonato estadual. E tinha um japonês lá, eu não lembro muito bem o nome dele, que chegou, gostou muito do meu futebol e foi falar com o meu agente, que é da CSE. E comentou, falou assim, nossa, eu quero muito ela e tal. E isso foi ano passado, na metade do ano. Foi quando eu cheguei no Botafogo. Final do ano passado. E aí a gente foi conversando, era para ter vindo para cá início do ano, só que também por causa da pandemia e N motivos também que não deu certo, também eu tinha meu contrato com o Botafogo ainda, não pude vir para cá antes. A Ferrer tinha lá agora o contrato com a Turquia, então tinha proposta para as duas. Então, quando eu vim, foi em janeiro, fevereiro que a gente acordou que assim
Então eu vou terminar meu contrato com o Botafogo e então a gente define se vem para cá em agosto ou julho, era para ter vindo em julho, eu acho. E afinal que chegou, a gente veio para cá em agosto para cumprir o objetivo do Diossa, que era a subida de divisão. E cá estamos nós. No Japão, a gente ficou sabendo que realmente foram as primeiras profissionais que vieram assim jogar. Eu também não me aprofundei na história de como foram as atletas brasileiras que já passaram aqui, também não sei como é que foi. Mas a gente foi muito bem recebida aqui no Japão. O time da Diossa em si fez assim um marketing da gente também muito bom. Foi bom para a gente também. Se sentiu em casa aqui, mesmo jogando no Japão, sabe? E para nós foi muito bom, realmente, estar aqui e estar jogando pelo Diossa agora sim. Uma coisa que, pelo menos, já entrevistei muito jogador homem no Japão e todos falam que é difícil se adaptar à parte tática do jogo. No feminino também acontece isso? Então, eu como jogadora, e a minha opinião é um pouquinho complicado. Porque, assim, na minha visão, eu vejo as jogadoras japonesas muito robóticas. Tipo assim, se você tem que fazer aquilo, você só vai fazer aquilo, entendeu? E vai Você fazer não 1000 vezes pode igualzinho, certinho a aquele mesma negócio. coisa. E para mim, pessoalmente, jogando, eu sou uma meio campo. Uma meio campo precisa se movimentar, então precisa Brasileira, estar né? precisa estar movimentando, buscando a bola, fazendo movimentações que para mim é mais fácil jogar. Só que se eu for numa posição, a menina tá lá e tá lá, entendeu? Ela vai fazer a posição dela certinha. Por um lado, às vezes, assim, pode ser bom, mas é um pouquinho complicado para estrangeiros que vêm jogar assim. E é um pouquinho complicado, realmente. Eu acho um pouco complicado. Para mim, jogando no meio campo. Porque é uma posição que passa por todos os outros, né? O lateral talvez impacte menos, né? Mas Ah, talvez para Ferrer seja bom. Costuma surgir pelo menos muito chance de gol mais no fim do jogo no masculino. Não sei se no feminino uhum, acaba sendo assim. Parece que japonês bate os últimos 10 minutos, não só japonês, oriental faltando os últimos 10 minutos, falando agora vamos ficar louco e uhum. vamos para cima, vamos abrir Vamos para tudo, cima. vamos com tudo, né? É. Qual que é o Mas projeto do Diossa? Porque realmente eu conhecia a Nadeshiko League e conhecia a WeLeague. Eu nem sabia que era todo uma pirâmide e essa pirâmide era gigante, né? uhum. Então, e a Nadesco ainda são duas divisões da Nadesco. Então, o objetivo da Diossa era subir para a Nadesco. É, eram duas fases e o principal objetivo era subir para a Nadesco League mesmo, que é a segunda divisão da Nadesco. Para então depois subir para a primeira, então na UE League. Que é diferente, né? No masculino nem sempre tem rebaixamento, nem sempre tem subida, que é da quarta para a terceira, né? No feminino tem É, tudo, né? tem, eu nem sei direito. É Eles tentaram maluco, tem explicar liga pra de gente. prefeitura, tudo, né? Que é diferente do Brasil, que o estadual Sim. não tem a ver com o nacional, né? Aí não, aí tá São tudo um circuito prefeituras, nacional assim. gigantesco, né? Uhum. Mas assim, eles explicaram pra gente logo quando a gente chegou, eles mostraram essa tal dessa piramidezinha, tem lá o E-League lá com uma primeira ponta, né? Então embaixo tinham outras etapas, assim, nossa, é bem complexo, assim, sabe? É bem complexo. Não, e eu vejo no Realmente. masculino, quem vai investir num time não é fácil chegar lá no topo, porque é coisa de 10 anos e olhe lá, porque é tanta divisão, tem região que se pegar a região toda vai dar 8 divisões, e subir e ganhar não é fácil, então, É bem isso. E querendo ou não, só porque é uma divisão inferior, teoricamente, os times são bons. Não são ruins os times. Então eu vou lá jogar uma divisão abaixo e vou lá dar show, vou ganhar de goleada. Não. É que nem tu disse, é um projeto longo, assim, é um futuro para o clube, entendeu? Então, se continuar assim, nessa etapa, subindo de degrau em degrau, com certeza eles vão ter grande sucesso. Porque realmente é complicado essas subidas de divisões. São times qualificados. sim, porque todo mundo, elas são muito parecidas, né? Tanto que quem pega um campeonato, uma taça, por exemplo, no masculino, de novo, parâmetro, não é incomum um time de quarta divisão ganhar de time de divisão muito acima, porque o pessoal é Sim, muito nivelado. O japonês é muito parecido. E nesse caso, robótico, disciplinado, qualquer falhinha de um ou outro acaba acontecendo. E nem de preparo físico perde muito.
né? Eu acho que Então, a diferença dos clubes da primeira divisão para os clubes inferiores, mesmo essa diferença que pode ser um time da quarta divisão ganhado um na primeira, por exemplo, é assim, que nem no futebol feminino é o profissionalismo. Tem times que não são profissionais, então as meninas não podem focar só no futebol. Então elas têm outros trabalhos, elas chegam para o treino à noite, então é uma questão complicada, porque enquanto os times das divisões acima estão só treinando, então elas têm um foco, treina, faz toda a programação, tipo assim, de um atleta profissional mesmo, enquanto os outros clubes estão assim, jogando porque amam, trabalhando e vindo para o treino, trabalhando e vindo para o treino, trabalhando e indo para o jogo. Então, esse é um pequeno detalhe que pode fazer diferença lá na frente, claro, para os times se sobressair da primeira divisão ou da no segunda, longo enfim. prazo vai distanciando, né? Porque no passado, até Sim, recente, todas eram assim. Japonês trabalha que nem louco normalmente, então trabalha loucamente no escritório e depois na fábrica e depois ainda vai loucamente para o campo. É um negócio doido, mas é cultural, né? realmente é cultural isso. A gente conheceu essa parte aqui do Japão de ser, hum, assim, trabalhar, só trabalho, 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 trabalho. Complicado. Isso que nem tá em Tóquio, que de repente seria essa loucura exacerbada, mas tá no sangue mesmo, tá no DNA em qualquer parte do Japão, né? Eu acho que é mais cultural mesmo, do japonês em si. Então, isso é incontestável também, né? E que engraçado que os caras te viram no Brasil jogando aqui no Botafogo. Eu Foi até um te jogo perguntar de estadual ainda. Botafogo, né? Ou seja, realmente tem gente sempre olhando. Eu ia te Hum. perguntar de lá, mas eu prefiro cronologicamente fazer para não virar uma bagunça. Você, como quase toda brasileira, a Ferreira, que é a exceção mesmo, que está aí no mercado, pelo menos que está mais tempo, passa no Sul, passa no futsal, e você é do Oeste Catarinense, que tem futsal no sangue também, né? Certo? Sim, sim. No sangue, a vida toda. Como é que vai essa transição do futsal para o campo? Porque o futsal no feminino, ele muitas vezes segue durante um tempo, até porque ele é um caminho para a universidade, né? Sim, o futsal, assim, na época, quando eu deixei de jogar futsal, o futsal também não era muito visto. Em termos de, assim, financeiros, também não valia a pena. Eu tinha até proposta de jogar na Itália e tudo mais, só que para continuar uma carreira do futsal é complicado. Ainda o futsal, por mais que o futebol feminino no campo melhorou muito, o futsal também ainda precisa bastante para poder, assim, largar tudo e só jogar futsal, entendeu? Por isso que eu tomei essa decisão de, tipo assim, eu preciso ir pro campo. Senão eu ia amar jogar futsal a vida toda. Talvez no futuro, e quem sabe se algum país muito rico mesmo estabelece futsal aí, puxa, porque tem ligas fortes em alguns lugares, mas são países pequenos ainda, né? Então é. Uhum. E que tem muita gente local que joga, né? Então restringe um pouco de estrangeiro. Mas o problema é que agora que eu jogo campo, eu sou apaixonada pelo campo. Então, o campo pra mim não tem. Eu sou apaixonada também pelo campo. Quando é que você faz essa transição e como é que foi essa transição? Eu fiz essa transição, foi por partes, né? Mas no momento que eu decidi jogar o campo, foi quando eu mudei de cidade. Isso era lá na minha cidade, eu chamo de interior lá, da minha cidade. Eu jogava num futsal e tive a proposta de um time do campo, que era o Kinderman na época. E, assim, eu fui pro Kinderman, só que o Kinderman não era só campo. Tinha competições de futsal. Então, como eu via do futsal, eu também jogava as competições de futsal. Então, eu jogava o campo e no meio termo eu jogava o futsal também. E isso foi indo até quando eu fui para Manaus, eu fui para Iranduba, fiquei 3 anos lá e mesmo em Manaus eu jogava o campo e jogava campeonatos de futsal. Depois de Manaus, quando eu fui para Portugal, que aí eu realmente parei de jogar futsal por completo e foquei só no campo. Mas senão era sempre intercalado. Alguns nas competições, alguns jogos. Interessante, né? Quem tá no futsal, no futebol de campo feminino há um pouco mais tempo, como pesa a influência de projetos como o Kinderman, o Iranduba, Pô. São José aqui no interior, acho que Uhum. era Botucatu, Centro Olímpico alguns na clubes época? que. O Centro Olímpico sempre continuou, né, com base, mas é de governo, né? Mas digo, tem alguns projetos que se não fossem eles, acho que a base desse futebol não estava que nem está hoje, né? Um negócio Realmente. impressionante. E em Santa Catarina ainda, né? Que é do outro lado do estado para você, no caso. Uhum. Mas conseguiu absorver muita gente boa do estado, né? Acho que é um negócio. E que legal que ainda está em pé, ainda mais, ok, ainda com o símbolo do Havaí junto,
que antes era o inverso, né? Sim, Tinha cara de Criciúma, né? sim, Mas era da região próxima. Mas aí depois. Ah, a época do Kinderman foi muito boa. Eu era muito novinha quando eu fui. E tinha meninas muito experientes na época. E tinham meninas que eu joguei lá no Kinderman, que depois eu fui encontrar no Botafogo de novo. Então, tipo assim, a carreira do futebol traz muita coisa boa. Eu aprendi muito, porque eu era muito nova, e fui levando as pessoas que passaram na minha vida e depois a gente vai se encontrando. A gente se encontra, depois sai, vai para outros clubes, depois se encontra de novo. Então, o mundo do futebol é uma loucura. Boa. sim, a primeira entrevista aqui no canal foi com a Dani Helena, artilheira do Brasileirão de 3 anos Joguei com atrás. ela também. Então, isso que eu ia falar. Então, essa também, circulou em um monte de lugar, e com ela de Brasília, ela também passou num núcleo muito forte lá. Então, Sim, que eu falei, a Ferrera é um caso um pouco à parte, mas também mostra como o Brasil é grande se tiver oportunidade. claro. Independente se não tivesse, de repente, a estrutura que tem hoje, talvez a porta não abrisse para ela, ela teria que ir muito longe de casa. Né? Exato, exato. Então, Realmente, a questão dela é. Porque lá no Sul tem bastante bases. Algumas bases, mesmo que seja no futsal, tem alguma base, não é sem nada. Então eu tive muito futsal e tive muito aprendizado do futsal com treinadores. Então eu levo essa base comigo desde então, sempre. e você sai do Brasil numa época. Quando é que você saiu do Brasil? 2019, metade do 2019. Dá para dizer que este foi o primeiro ano que, pelo menos, a Liga Nacional teve um pouco mais de visibilidade? No Brasil? O segundo ano, Foi 2019, 2020 e foi só crescendo. 2019, 2020, 2021. Acho que o estouro foi 2020, 2021 já. Esse ano também. Nossa, esse ano foram as batidas de recorde de público. O futebol no Brasil tá muito bom, tá intenso. é que eu que sou mais velho, eu lembro de futebol feminino em 2001, 2000, assim que como investiram, o São Paulo monta um time, Ih, isso e aí meio já que passou. sumiu. Então, e foi triste, ficou um hiato de uns 15 anos aí, sem visibilidade nenhuma, assim, só o Santos mesmo, como time mais conhecido, para quem não está acostumado com futebol Uhum. feminino, mas você É, sai justamente nessa época, vai para Portugal, que é para mim, que assim como o masculino é a meca do futebol do brasileiro, vai muita gente. bastante. Tive uma proposta para um time da segunda divisão na época, que tinha o objetivo de subir para a primeira também. É outra forma de jogar futebol. Tu vai aprendendo, entendeu? Você lá jogou no Paio, né? Não. Joguei no Paio Pires, o primeiro, e depois eu fui pro da primeira divisão, que era o Oriense. Tem mais brasileira que qualquer outra coisa nesses dois times, né? Tem muitos No Paio Pires, brasileiros. sim, né? É porque em Portugal, na época, tinha a cota de estrangeiros na lista de jogo, acho que eram 10, não, 10 ou era 8. Agora esse ano mudou para 6, se eu não me engano. E aí agora deu uma diminuída na Ah, lista. porque Mas realmente não pode ir eu bastante pegava o estrangeiro. Paio Pires, que é em Pau, eu pegava uns times aí que tinha muita brasileira, assim, um negócio que. O Air Eu, Power continua com bastante brasileiro também ainda. Quer dizer, agora tem bastante portuguesa, mas o, o Air Power continua com algumas brasileiras, sim. Mas as meninas que estavam lá em Portugal continuam nos clubes lá. As que eu conheço, né? As que estavam comigo na época que eu tava lá. acho que você jogou com outra que eu entrevistei, que era a Rafa Sudré, provavelmente. A Rafa, E né? como é que foi voltar pro Brasil? Porque a maior parte acho que ficou lá, ou não, tô falando besteira. Ficou. As meninas continuaram lá. Só que assim, eu voltei pro Brasil porque eu meio que fui quase. Não obrigada, mas é por causa da pandemia. Eu tinha uma proposta para sair, eu estava em Portugal, eu tinha uma proposta para ir para um outro país. Tinha uma proposta da Hungria na época. Isso foi em 2000 e quando? 2021, 20? Não sei, foi numa metade do ano, antes de eu ir pro Botafogo. Só que o país que eu ia lá, eles proibiram o brasileiro de entrar, entendeu? Então, mesmo com o contrato de trabalho, já tinha assinado todo o contrato, estava tudo certo. A passagem não saía por causa que não podia entrar, então eu tive que esperar. Só que eu já estava em casa já fazia um mês e meio, então, assim, para mim Ah, ia ser você muito estava no Brasil prejudicial. já, né? É, E eu eu saí tenho de. umas Porque, brasileiras lá, no Puskás Academia, tem uns outros clubes lá, sim, que é que eu só que fiquei elas já muito estavam na tempo em Europa, né? Portugal.
É que na época eu fiquei muito tempo em Portugal e eu queria ir para casa, né? Porque eu também estava exausta um pouco psicologicamente, e eu precisava voltar para casa um pouco. Então eu fiquei 1 ano e meio inteiro e eu cheguei na metade do ano em casa, eu cheguei em maio, então fiquei em maio, junho e julho, já estava quase chegando no final de julho, já 2 meses para um atleta é muito complicado, assim, ficar vou, não vou, vou, não vou, e então é, eu e o meu agente, a gente falou com o Botafogo, na verdade, procurou o André, o meu agente, e acabou que a gente entrou num acordo e realmente eu fui pro Botafogo e não me arrependo, eu fui muito feliz no Botafogo também. Tive essa oportunidade do cara me conhecer para vir pro Japão, então tudo que a gente faz é para um propósito. Isso é certo. Se não deu certo na Hungria, vai ser em outro clube. E você Na volta para o época. Brasil já nessa realidade que tem muito mais visibilidade. Pode ter muito mais? Pô, com Nossa. certeza. Tem muito espaço para ter muito Muito. mais visibilidade, porque os recordes de público são nos jogos-chave, nos jogos decisivos. Mas eu gosto de ver Paulistão, por exemplo, lá em Barueri tá meio vazio ainda, tudo, é normal. Uhum. Isso que ainda tem transmissão, tudo, tem muito estado que mal tem. Mas nada mudou muito, acho que desde a Copa. Como é que foi essa Uhum. sensação para ti jogar e numa praça de um clube tradicional assim? Nossa, para mim foi muito complicado, porque eu vinha numa intensidade de treino de Portugal que não é nem comparado, nem um pouco comparado o ritmo de jogo do Brasil. Eu já fui pro Botafogo, que é um clube que é muito bom na parte física, então eu já cheguei já, depois de 1 mês e meio em casa, fui pro Botafogo já no estouro, como chama. E realmente, já chegar assim, porque assim, é você representar um símbolo. Então, vestir a camisa do Botafogo na época, para mim, foi muito uma honra, digamos assim, uma sensação muito boa por representar um clube que as pessoas apoiam muito. Então, eu já cheguei numa época do Botafogo, porque eles passaram por um processo também bem complicado, desde formar o time, fazer crescer, fazer o time apoiar o futebol feminino. Então, eu já cheguei numa hora boa, teoricamente, dizendo, porque eu tinha muita torcida já no feminino. Então eu já cheguei já sendo querida pelo público também lá. Nada chegou numa cidade que já tem rivalidade, já era Uhum. do masculino, mas já tem o público que joga no feminino. O E Vasco ainda não tem, cheguei né, na época time. que o O Vasco Botafogo tem? subiu de Tem. novo, né? O Vasco tem. Tem? É que na verdade destaca mais aqui, é Botafogo, Flamengo e Flu, né? Se eu não tô falando besteira, Uhum. né? No Rio, né? Então É é. que os principais são os quatro, é o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. Feminino também. E eu cheguei na época que o Botafogo subiu, voltou a subir para a primeira divisão. Então eu já cheguei já numa coisa No boa lá, embalo, né? no Sim. embalo, no Agora, embalo. você estava falando com o pessoal no Japão já, que te viram lá na época de estadual, tudo. Aliás, Uhum. é muito doido, né? Que no Brasil a gente está com 3 divisões que parece um negócio gigantesco, mas depois que olha aí dá para ver que dá para ser muito maior, né? Sim, podia Mas ser, já é um sim. belo avanço no Brasil, tanto que teve Uhum. recorde de público na segunda divisão, né? Com o Atlético Uhum. Paranaense colocando 30 mil pessoas, tipo, coisa legal pra caramba, mas Foi. Foram várias voltar para o batidões Brasil de te deu mais recorde. visibilidade do que estar em Portugal? Então, eu acho que sim. Porque em Portugal, eu também não sei te dizer, porque eu não consigo eu mesma me dizer, eu tenho mais visibilidade agora. Eu procuro jogar o clube que eu tô. Então, assim, eu não sou muito fanática, ai meu Deus, eu preciso me mostrar, eu preciso. Não, eu preciso jogar futebol. Se as pessoas querem me ver, elas vão me ver, entendeu? Então, mas assim, no Brasil, acho que porque eu tinha muitos conhecidos já antes de sair, e quando eu voltei também, eu já encontrei as mesmas que jogaram comigo, então já foi pra mim muito bom. Então, independente da visibilidade, minha É, o no fato caso. de estar com um pessoal conhecido, tudo te deixa mais confiante até, né? Também, Sim, tipo, legal, claro. tá todo mundo aqui. Tinha muitas caras Uhum. novas ou não? Porque eu tenho curiosidade, que pra mim, eu acho que o futebol feminino vai crescer de tal forma que vai surgir muita gente de lugar muito diferente, gente que não conhece. Ainda existe essa carga de muita gente de futsal, muita gente do sul, né? No que quando eu cheguei no Botafogo? É, Então, quando eu cheguei no Botafogo, tinha muita gente conhecida. Muita gente conhecida. Eu já conhecia muitas meninas que jogaram comigo no Iranduba e no Kinderman, no próprio Kinderman. Então, eu já cheguei lá com muitas caras novas. Claro que depois começou a ter a base também do Botafogo e começou a chegar as meninas mais novas, que eu acabei conhecendo também. Mas tem muita gente chegando. Muita menina nova, muito boa.
Então, o futebol feminino só tem a crescer. Ah, você chegou a pegar a época do Iranduba, que o Iranduba levava bastante público, né? A gente que foi primeiro lá, quando a gente chegou em 2016. Na época, tinha um projeto do Lauro, quando teve aquela tragédia do Kinderman, e no final de 2015, então em 2016, eles falou assim pra gente, olha, tem uma proposta para nós continuar um projeto lá em Manaus. Aí nós, meu Deus, nós do Pô, Sul, mas tinha que ser todo tão mundo longe, lá, né? nunca tinha saído tão longe de casa, era eu e mais umas 7 meninas, eu acho, se eu não me engano, e foi tudo nós pra lá. Então em 2016 já começou já esse processo. E foi indo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e deu no que deu, entendeu? Ah, eu não sabia que então o Iranduba tinha semente do Kinderman, então, na verdade. Sim, na época Então ele não do surge do nada, jogo. então, na verdade. Não, o Iranduba ele já era no ranking FIFA. Ele já era da primeira divisão e tudo mais. A gente chegou lá só para complementar. A gente chegou lá para ajudar e acabou. E o amazonense, o Manauara que chama, eles são muito acolhedores de ir para estádios e ir torcer. Então, o primeiro recorde foi batido lá na Arena da Amazônia, quando a gente estava lá. Então, o pessoal é muito, assim, fanático por futebol também. Acho que, não sei dizer, mas eles são bem acolhedores, realmente. Você pegou a época da Liberta, que teve Liberta lá, não teve? Sim, Não foi, né? uhum. A gente estava na Libertadores também. Teve muita gente que veio também na época para jogar Libertadores, então foi muito visível o Iranduba em si. Foi muito bom também. Outra experiência da minha vida também que eu levo para a vida toda. É muito louco, né? Era relativamente comum time ver estádio com 10, 20 mil pessoas, né? Até, tipo, ou seja, que dá para fazer um projeto legal, se tiver infra, se tiver bem divulgado e, claro, entregando resultado que nem entregava, Claro. de fazer esse público grande ser recorrente, né? É. E fazer a torcida vir pro estádio, vir torcer. E isso é muito bom pro futebol feminino. Sim, muita gente fala, tem um elefante branco que é um estádio de Copa aqui, uma média de público é X no masculino. Aqui ninguém olhou que existia o feminino e o feminino levava muito mais público, né? Então, Exato. E no estádio de Copa do Mundo, então, campo muito bom. Ficar lá sem ninguém jogar era dor no coração. A gente foi lá, levou a exato, é. torcida. Sim, lá foi muito bom. Mas estamos aí, aliás, você está aí na terra dos meus antepassados. Meus antepassados são um pouco mais aí na sul ainda. Mas no sul É. mesmo, né? Que dá para ver no mapa, né? Esse mapa aqui tendo formato meio doido, mas. Eu conheço bastante já Uma. do Japão, então. Eu já conheço bastante já do Japão. E eu Então, conheço quase nada, isso é uma vergonha. Preciso ir mesmo, né? realmente. Como é que foi a reação do jogo de ontem? E Hum. o que o pessoal esperava? E qual que é o teu projeto aí ainda mais para frente? Do jogo de ontem eu já tinha assistido já depois. Primeiro foi Argentina e Arábia Saudita, já foi um baque, assim, né? Copa do Mundo e tal. Aí no outro dia já chega a Alemanha e Japão, já a Alemanha já começa 1-0, o Japão pega e vira o jogo. Eu acompanhei os dois jogos. Nossa Senhora, é que nem eu digo, o futebol é uma caixinha de surpresa. Você não pode dar como vencido um jogo. É um negócio muito louco. E eu realmente eu tava torcendo pro Japão muito, muito, muito. Secando, né? Os alemães, seca, seca, seca. Não, porque Mas quem acompanha futebol daí sabe que o treinador não levou os atacantes mais famosos, né? O cara foi meio do. do Do que? Do Japão, né? O Japão? cara foi meio Ah, corajoso. A mídia diz que ele não levou os dois principais atacantes no mundo, assim, porque nunca sério? deram certo Ixi, na esse eu não seleção. sabia. O artilheiro do Celtic, que é um japonês, não foi, tipo, ele bancou, tipo, uma estratégia muito clara. Todo mundo chamou ele de E deu louco, eu certo. chamava ele de louco. Deu muito certo, né? Deu muito Mas, certo. tipo, E agora o próximo jogo da Alemanha vai ser complicado. Então, o Japão talvez pode caia fora. eliminar. Né? Já cai E aí, fora logo na segunda rodada. sim, Terceira e rodada. vai animar o pessoal aí. O que é muito bom esse tipo de evento, que nem a Copa, que com certeza impulsionou o futebol feminino aí. Eu não lembro se era um documentário da Amazon, da Netflix, que conta um pouco a história do futebol feminino, como transformou também. Não sei se você chegou a assistir também, que faz um paralelo com o Não, futebol mas. feminino nos Estados Unidos, mas conta Não, muito isso não. realmente dessa realidade que não tinha liga profissional, que elas trabalhavam que nem umas loucas, tudo aos poucos foi surgindo. Mas como o Hum. projeto da seleção acabou inspirando muita gente,
Qual que é o projeto aí, especificamente do Diossen? Então, o projeto, eu ainda não sei como é que vai ser o projeto pro ano que vem. A gente agora vai jogar a outra competição, que é a Copa Imperatriz, é a fase já nacional. Então, são todos os clubes do Japão, um aleatório. E aí já tem a tabela dos jogos. A gente tem o nosso primeiro jogo agora esse domingo, é sábado, contra o Tutori. Então, assim, é um campeonato perdeu, tá fora. Simples. Só Sim. que aquelas divisões. Então, o primeiro jogo que a gente vai pegar é um time universitário. Aí, se ganhar, o próximo jogo já é um time da Nadesco. Então, se ganhar, o próximo Nadesco. E se ganhar, tem até um time da UE-League. Então, assim, tem que ganhar. Diferente do masculino, a Copa ela é seguida, né? Todos os jogos de uma vez, né? Não. Acho que todo final de semana tem jogo. Eu não sei como é que estão as outras tabelas. Eu sei dos jogos que a gente vai ter, mas é todo final de semana. Todo domingo, eu acho. Porque no masculino o pessoal joga ao longo do ano, né? Aí é só nesse final do ano, é isso. Só o final do ano. A gente já pegou a primeira fase. Quando a gente chegou, elas já estavam jogando a primeira fase. E aí tinha que ganhar a final para daí então poder passar para essa fase que a gente está jogando agora, que é a do nacional, digamos assim. Mas não sei, é curto o campeonato. Eu não sei como é que, na verdade, eu não procurei saber como é o início do ano até quando a gente chegou. Então, o que elas estavam jogando nesse meio tempo. Então, esse projeto do Diosso ainda a gente está esperando para saber. Com fé em Deus, tudo vai se ajeitando. Sim, porque que no masculino até chegar nessa fase final é longa. Realmente todo mundo vai disputando para conseguir garantir uma vaga Exato. na tabela final e aí sim, quem está finalmente na primeira divisão lá está garantido, mas os outros têm que sair lutando Nossa, para isso conseguir sim. espaço. Uhum. E E no é masculino tem complicado. muito time universitário difícil pra caramba, hein? Não sei se vocês têm esse São. parâmetro. Então, aqui tem times universitários que são muito bons. É que nem eu digo, são tão robotizadas que elas aprendem desde cedo a E técnica. tá Então, 4 elas anos jogando são. junto, né? Então, é muito tempo e Todo elas dia. são muito entrosadas. É tipo assim, um toque de bola muito rápido. São detalhes só que precisam ser ajustados nesses times, sabe? E eu acho esses times muito bons. Por ter muita técnica ou pela cultura de começar desde criança, pequenininho, fazendo toques de bola, eu acho que é isso também. Ter uma base já desde de cedo aqui. Então, elas se diferem. Várias. Você já chega numa época que já existiu uma geração inteira treinada do jeito que eles acreditam, né? Acho que quem Uhum, começou 30 anos atrás, lá no feminino, acho que nem foi 30, mas teve que chutar latinha de refrigerante, sei lá o que que era, não tinha, que esse é o começo mesmo. sim. Aí já tem a prova e a Copa aí, o feminino aí, que é a prova de que dá pra Uhum, fazer coisa bem grandiosa, mesmo com o pessoal que não tinha hábito nenhum de jogar, né? uhum. Até o próprio Japão venceu a seleção sub-20, se eu não me engano, 17 ou é 20? Eu não sei dizer, mas Perdeu a foi, final, ganhou né, do da Brasil. Espanha, não foi? Foi Brasil e Japão na final do sub-17, acho que foi. O Japão pegou e ganhou ainda. Então tem um futuro bastante brilhante para o Japão se continuar investindo no futebol feminino. Diz que elas são mais miudinhas, tudo, né? De tamanho, tudo, São, mas tipo, são compensa na velocidade, rápidas, na disciplina, é. É a gente nasce correndo, eu brinco, assim, que a né? gente corre. Elas são rápidas. Baixinha rápida, viu? Isso, senhora. O que é interessante também para viver essa realidade diferente. Acho que Claro. Portugal deve ter sido um pouco menos, né? Até por questão de idioma, está muito brasileiro. Uhum. Sempre é uma oportunidade de desenvolver, conhecer. Então o desafio aí agora é mais o que? Talvez, claro, depende do avanço, até o final do ano, buscar essa Copa da Imperatriz. Então. É. Só que a Copa Imperatriz ela continua ainda pro próximo ano, se a gente for ganhando Ah, os não sabia. jogos. Não acaba logo nesse final do ano. Então ela se mantém jogando. Só que o problema é que se perdeu, tá fora. Então, assim, todo jogo Sim. é uma final. Todo jogo é uma final. Então, se a gente ganhar. São 1, 2, 3, 4 jogos e for jogando, continua pro próximo ano. Só que nesse meio tempo tem 2 times da Nadesco, tem um time da UE-League também que a gente pode encontrar. Então vai ser um campeonato bem duro. Então, foco total de todos os O que é jogos. legal para ver, conseguir se medir, né? Acho que é claro que mata-mata é um jogo bem diferente, mas dá. Acho que eventualmente dá. Ainda mais que a Cara, a liga, gente. essas outras ligas são bem novas ainda também. Sim. A gente tá preparada para isso. A gente fez vários amistosos também. A gente até fez amistosos com times da Nadesco, da própria Nadesco.
teve resultados positivos, então a gente tem um time muito bom, sabe? A gente tem tudo para ganhar, sabe? Muito legal, vou tentar acompanhar. Aliás, essa é uma dificuldade. Transmite, dá para ver na internet? Não tem transmissão dos jogos. A gente até perguntou se tinha a possibilidade de divulgar, assim, gravar. Eles divulgam mais só o jogo em si e vão soltando conforme o jogo, vão soltando stories É muito tipo, engraçado. O durante o japonês jogo. é um país de tanta tecnologia, mas é super discreto em geral, né? Tem Muito time da discreto. J-League masculina que não tem perfil no Instagram, assim, tipo, tem umas coisas que você não entende. E, Esse é um dos fatores que poderia ajustar, porque, assim, eles querem visibilidade, mas não fazem uma divulgação melhor, não fazem transmissões. Até no próprio YouTube, Facebook, qualquer tipo de sim, transmissão já ia ter um muito brasileiro celular, duas assistindo. celulares, alguma coisa assim. É, Qualquer tipo, coisa, aham. Seria muito bom, tipo, pra gente em si, ou pro próprio Japão, pro time, pro Diosa. Bota pra transmitir lá, vai ter muito brasileiro, a gente é uma família, a família fica assistindo. Tem os próprios brasileiros daqui que podem pegar e assistir quando não podem ir pro jogo. Então, seria um passo bem importante se fosse transmitido os jogos. mas é curioso, que tem um povo tão organizado, mas divulgar realmente não divulga. Eu só me surpreendo que a única coisa que eu vejo divulgar bem é o basquete, que tem uma liga relativamente nova, que é tipo o modelo NBA, mas o resto, os outros E esportes não beisebol, divulgam mesmo. Ah, né? Que o beisebol já é be... bem, é o mais antigo de todos, né, mas exato. acho engraçado que de esporte mais novo o pessoal raramente divulga. Tipo, Uhum. essa do basquete, porque é praticamente uma liga independente, quase uma NBA mesmo. Então, eles organizaram o pacote completo, mas no futebol os Uhum. clubes eles são disciplinados, organizados, mas não divulgam, né? É um negócio curioso, né? Mas aqui foi até. É por isso que eu digo, se a gente continuar nesse processo que a gente faz, quando a gente chegou aqui, agora no último jogo que a gente teve aqui em casa, a gente trouxe muita torcida. Muita. Eles botaram até uma arquibancada extra, porque não tinha as arquibancadas, eles colocaram. Veio muita, eu acho que teve mais de 1.000, acho que 1.000 pessoas vieram assistir o jogo para uma cidade assim, regional ter tanto público e a gente chamou muito brasileiro, e a gente consegue tipo trazer os brasileiros para vir assistir. Então, como aqui é uma cidade que o pessoal trabalha muito e não tem muito assim, não é folga, mas aquela de fazer alguma coisa diferente, sabe? E futebol, todo mundo gosta, assim, mesmo que não é aquela pessoa fã, mas vai lá sair num domingo com os seus filhos, vão lá assistir um jogo, comem lá alguma coisinha e fazem uma coisa diferente. Então, é um algo para eles também psicológico, para melhorar Ah, não tem assim. o masculino aí na cidade? Não, no Diossa não. Pô, é a oportunidade do time realmente deixar marca, né? Que nem o Exato, Iranduba. O exato. masculino lá em Manaus estava meio fraco, o Iranduba foi pum, né? Exato, exato. E o time gosta muito da Diossa. Tem muito apoiador da região assim que apoia o Diossa. Então, cara, eu só vejo sucesso pro time se continuar, entendeu? Assim, nesse ritmo que já tá sendo imposto, entendeu? Então não tá na tua mão da Thaís, ou nos pés, na Tá nas mãos verdade, de né? Mais Deus, na provavelmente. verdade. Mas, Vamos lá, né? aliás, Deus é deusa, né? Tá na mão da deusa aí, que seja Né? em espanhol, mas que seja de muito sucesso para ter mais brasileira por aí também, hein, Laura? É isso. Uhum. Tomara, né? Sim, Pelo sim, poxa, futebol muito, também. né? Futebol. Pelo Sim, futebol. a gente sabe que só tende a crescer no mundo todo, precisa crescer no mundo todo, tem crescido, Uhum. mas tem muito mais espaço ainda. Então só resta torcer para vocês aí. Quando eu Uhum. falo com os caras no Japão, eu falo que eu não torço, porque primeiro que eu tenho um time, acabou de subir de novo da segunda divisão, então eu não nego para eles, mas no feminino não tem outro, não vou negar, vou torcer para vocês, para ter muito É sucesso isso aí, aí. mesmo enfrentando o time da universidade da terra do meu pai, né? Qual é a universidade? Doutor. Tutores? Sério? Nossa, a gente vai pegar eles agora Muito sábado. pequeno, sim, é. Então, Muito pequeno, realmente. mas show, muito, muito obrigado por ter topado tão rápido do nada, assim, chegar o japonês do nada falar contigo. Foi assim com a É Ferrer top, também, é. então foi meio do nada. Mas acho que o Uhum. momento era oportuno para bater esse papo e foi mais oportuno ainda de estar no time com ela, estar no momento que o Japão ganha tudo. Enfim, acho que coincidências felizes. Vai ser Uhum. feliz também enfrentar o time da terra dos meus pais. Quero que ganhe, sim. Não tem nada de familiar, não. E, poxa, muito boa sorte para vocês duas. Aí. Obrigada, obrigada também pelo convite. Questão de aceitar ou não. Foi tudo de repente, foi muito bom também a conversa e obrigada também pelo convite por divulgar o nosso trabalho.
É uma satisfação enorme divulgar, assim como estou para divulgar gente na Islândia, gente na Hum, Macedônia, tá crescendo o futebol. Queria divulgar na África, mas na África estava sem internet, a pessoa lá também, enfim. hum, Eu é quero complicado. buscar, sim. Thaís aqui comentando. Ah, tá, Perguntei quem é tá que mais verdade. chateia Que te nos treinos. chateia? Quem, né? A única que me entende, só com ela que eu consigo xingar, só eu e ela que se xinga. Então, ela tá me apoiando bastante e é bom que a gente consegue conversar mesmo. A gente conversa com as meninas com inglês meio misturado com japonês, então a gente consegue se comunicar, a gente tá melhorando a comunicação, mesmo sem o tradutor. A gente também tá se conhecendo Ah, e conhecendo as vocês estão sem meninas. tradutor, hein? Durante os treinos é um pouquinho complicado, sabe? Ah, não, A no gente treino tem não, mas em sim, geral tem. sim, a gente tem. Mas durante o treino, assim, a gente também já conhece já mais as meninas, a gente já tem mais intimidade, a gente consegue já brincar mais. Então, é um processo. A gente chegou muito cedo, são pouco tempo de trabalho, entendeu? Se for um período maior, teria mais sucesso ainda. Mas obrigada Vamos pelo ver, vamos convite, acompanhar aí, realmente. mas agradeço demais pelo primeiro papo. Quero muito fazer um segundo papo contigo, também com a Ferrer, Vamos. essa figura aí. E vamos que vamos. Vamos sim, pode deixar. Obrigada, viu? Maravilha. Boa noite para ti, bom jogo do Brasil, que vai ser um horário mais louco para vocês acompanharem, Vou mas acordar, né? Vou acordar 4 horas da é, manhã, é óbvio que eu vou acordar. sim, então vamos Vamos torcer estar pro lá. Brasil aí. Não deixar a zebra chegar, porque a zebra tá solta na Copa, né? Então, Sai zebra. sim. Sem zebra. Então, tá. Maravilha, Laura. Pô, muito obrigado e até a próxima, então, hein?